E olha só, gente, a rede social Getter, inclusive Zoe Martínez é a mais nova integrante dessa rede social, está recorrendo da ordem judicial do Tribunal Superior Eleitoral que determinou o bloqueio da conta da deputada Carla Zambelli na plataforma Jason Miller. Na plataforma, né? Jason Miller, fundador e presidente dessa empresa, afirma que o grupo entrou com a medida por entender que ela viola a liberdade de expressão. Leozinho, tudo bem, meu amor? Tudo bem? Eu quero ver ótimo, sangue agora tudo maravilhoso nesse assunto, porque se eu te conheço, o pouco que eu te conheço, você acha que tá certo mesmo, tem que censurar a Carla Zambelli. Não, peraí, aí é um crime, né? Carla Zambelli é uma criminosa. Carla Zambelli é uma parlamentar que tirou uma arma, aliás, ela inovou no direito brasileiro, né? Ela inovou no direito brasileiro, como bem disse o senador Luizio Nunes, ela conseguiu ter a proeza de alegar legítima defesa, perseguindo um rapaz que estava correndo dela. Isso é legítima defesa. E mais ainda, ela alegou que ele o empurrou, que ele agrediu, e os vídeos, todas as imagens provam justamente o contrário, né? Então, além do mais, ela mentiu na denúncia, fez uma denúncia caluniosa, uma alegação caluniosa, uma alegação mentirosa, e agora foge, né? Esperando a poeira baixar, tentando... com o assunto que a gente está tratando? Ela foge da discussão. Tem alguma Você ligação sabe, com a ela própria falou na entrevista. Você sabe por que ela teve a conta derrubada? Porque tem nada a ver com... Não foi por isso. Não foi por isso. O motivo real foi esse. Você assistiu a entrevista completa? Ela pode alegar o que ela quiser, o motivo foi esse. Ela pode alegar o que ela quiser, o motivo Bom, você sabe mais que a defesa dela, então. Você sabe mais que a própria. Mas a defesa dela é lógico que vai defender ela. É lógico que vai defender ela, mas vai trazer os fatos. Mas a decisão judicial... A conta da Carla foi derrubada depois que ela mandou uma mensagem pública aos caminhoneiros. Qual que é o crime que está sendo discutido? E eu quero entender também que empresa é essa, que se chama Getter, que está entrando justamente com esse recurso. Se você puder detalhar para a gente, eu te agradeço. Vamos lá. O crime que está sendo cometido ninguém sabe, porque nós vivemos num mundo onde o Léo pode chamar a Carla Zambelli de bandida e criminosa, uma pessoa que sequer tem uma acusação contra ela, uma pessoa que sequer tem uma acusação contra ela. E eu não posso chamar, aqui na emissora, o Lula de bandido, ex-condenado, aquelas coisas que a gente sabe que estão proibidas de dizer. Olhem o mundo que a gente está vivendo. Um teve condenações múltiplas e com provas abundantes, a outra sequer iniciou o processo legal. Mas o Léo pode chamá-la de bandida, de criminosa, múltiplas vezes. Repare que eu disse que essa é uma discussão que o Léo, coitado, está mais perdido que segue em tiroteio. Você pergunta assim, o que a Carla Zambelli fez? Aí ele começa justificando, dizendo que a Carla Zambelli que é muito crime, né? Arma, é muito no crime. Caso... Isso também é criminoso que você faz, porque nem a justiça ainda fez o devido processo legal para você falar uma coisa dessa. Peraí, calma. A opinião do Léo sobre o que é crime ou não, ela só é relevante no contexto de um programa de opinião do Morning Show. Do ponto de vista do devido processo legal, ela tem que ser investigada, acusada, apresentar a sua defesa, daí você pode chamá-la de criminosa, daí você pode chamá-la de bandida, etc, etc. Eu até sou favorável que você tenha a liberdade de expressão de chamá-la aqui, e se ela quiser entrar com um processo de calúnia, injúria e difamação, e eu acho que você está cometendo, ela que procure a justiça comum e entre contra você. Aí, entendeu? Esse é o devido processo. É assim que funciona a liberdade de expressão. Mesma coisa que eu acho que deveria acontecer se eu falasse alguma coisa do Lula que ele não gosta. Ele entrasse na justiça contra processo de calúnia, injúria e difamação, e não o TSE impusesse a censura prévia que a Constituição veda explicitamente. Essa é a questão da discussão do processo legal. Mas as redes sociais da Carla Zambelli não foram sequer derrubadas com a justificativa imaginária do crime imaginário da cabeça do Léo. Não. Elas foram derrubadas porque a Carla Zambelli fez uma mensagem de apoio aos caminhoneiros. Não fez uma mensagem pedindo golpe militar, não fez uma mensagem pedindo intervenção, não fez uma mensagem dizendo nada disso. Ela apoiou os caminhoneiros da mesma forma que várias pessoas apoiaram. Sabe por quê? Porque a nossa Constituição permite que a gente apoie. E se você não gostou, refaz, muda a Constituição. Não
emite uma canetada dizendo a partir de agora ninguém pode mais falar porque eu não gosto, eu acho perigoso que as pessoas falem isso. Não existe isso. Quer dizer, não existia na República Federativa do Brasil. Existe no Xandaquistão. Daí, essa rede social, o Getter, resolveu entrar com um recurso. E, infelizmente, foi a única das redes sociais que resolveu entrar com um recurso na justiça, porque a rede social, essa rede social que é uma rede social americana, tem mais de 1 milhão de usuários no Brasil, é uma rede em favor da liberdade de expressão, uma rede justamente que combate a censura que acontece das big techs, das outras redes, que censuram voluntariamente sem a justiça. Então o Getter foi lá e falou assim, eu quero entrar na justiça para ver se é possível rever esse tipo de coisa. E eu achei uma atitude muito nobre. Eu entendo, Carla Zambelli tinha 9,5 milhões de usuários nas redes sociais. Eu entendo que as redes sociais vivem de engajamento dos seus usuários. Então, elas todas deveriam estar, o Twitter, o Facebook, o Google, quer dizer, Meta, né, com Instagram, Facebook, todos deveriam estar entrando justamente para impedir essa censura prévia. Por quê? Porque as empresas, quando entraram aqui no Brasil, elas entraram com regras do jogo pré-estabelecidas para os seus consumidores. E essas regras estão sendo violadas. Eu entendo que é uma grande perda para as empresas. Só qual é o problema? Tirando o Getter, a maioria dessas empresas são todas de esquerda. Então, é claro, o Getter está sujeito às regras do Brasil. Mas pelo menos a postura da empresa é uma postura de liberdade de expressão. As outras empresas, elas são favoráveis. O YouTube voluntariamente atualizou seus termos e serviços para proibir a contestação do resultado das eleições do Brasil. Como se alguma democracia de verdade você não pudesse contestar o resultado das eleições com palavras. Eu não estou falando de ir lá com uma arma no STF, pelo amor de Deus. Não, eu estou falando das pessoas discutirem. Mas nem o Alexandre de Moraes deixa a gente discutir, nem as redes sociais deixam a gente discutir. Pelo menos no Getter, eu recomendo que as pessoas baixem esse aplicativo, porque pelo menos lá é GETTR. Eu já baixei. Eu também já tenho conta há muito tempo lá. Pelo menos a empresa não cerceia a sua liberdade de opinião. Então, eu acho que é um avanço. Agora, lembrando, esses absurdos com parlamentares, além da liberdade de expressão, que eu acho que todos os cidadãos deveriam gozar, parlamentares são inimputáveis pelas suas palavras. Parlamentares são inimputáveis. Então, a Carla Zambelli se quiser caçar, quiser lá, quebra de decoro, não sei o quê, isso aí é outro caminho, devido ao processo legal. Vai lá na Câmara, apresenta o requerimento, a Câmara vota e aí segue ou não o caminho. Agora, ela, até então, ela é deputada e tem a imunidade parlamentar por quaisquer, o termo da nossa Constituição é claro, quaisquer das suas palavras, não é assim, quaisquer menos. Não, quaisquer. Então, ela, mais do que todos nós, tem o direito de apoiar greve de caminhoneiro ou o que quer que ela ache, porque é fundamental do exercício da profissão dela. Perfeito. Infelizmente, desde o Daniel Silveira, isso foi para o espaço, e eu volto a dizer que na República do Xandaquistão, os artigos, vários incisos do artigo 5º da Constituição Federal estão suspensos. A Carmen Lúcia prometeu que era só até as eleições, mas as eleições passaram e a República do Xandaquistão continua. Muito bem.